Imagine que você está sentado à mesa da cozinha. O sol mal começou a clarear o horizonte, e você segura uma xícara quente. Para a maioria dos homens acima de 60 anos, esse é apenas um hábito automático para tentar despertar um corpo que parece pesado, arrastado. Mas o que quase ninguém te contou, e o que a maioria dos consultórios médicos ignora por falta de tempo, é que o que você coloca nessa xícara logo cedo pode ser a diferença entre recuperar a sua virilidade ou caminhar a passos largos para um evento catastrófico no seu cérebro. Existe uma relação direta, quase matemática, entre a força da sua ereção e a saúde das suas artérias que protegem você de um derrame. Atualmente, a ciência moderna descobriu que o declínio que você sente na andropausa não é uma sentença de velhice, mas um pedido de socorro do seu sistema circulatório. Meu nome é doutora Bruna Machado. Sou urologista há mais de 15 anos e passei boa parte da minha carreira investigando por que alguns homens chegam aos 70 com a energia de um rapaz, enquanto outros, já aos 50, começam a murchar por dentro. O que eu descobri é um déficit silencioso. É algo que acontece nas paredes dos seus vasos sanguíneos e no núcleo das suas células hormonais. Se você sente que a sua potência sexual desligou, ou se a sua próstata começou a dar sinais de que está inchada, você não tem apenas um problema de quarto. Você tem um problema de fluxo. E hoje, eu vou te mostrar como um hábito simples, um preparo matinal específico, age como uma faxina nas suas artérias, combatendo a andropausa e, de quebra, mantendo o seu cérebro seguro. Deixe seu nome e sua cidade aqui nos comentários e acompanhe cada palavra, porque o que eu vou revelar aqui é o que realmente sustenta a saúde masculina de verdade. Eu vi isso acontecer de forma muito nítida com um paciente chamado Mauro. O Mauro tinha 65 anos e era dono de uma pequena padaria de bairro. Ele era o tipo de homem que sempre liderou tudo, o primeiro a chegar e o último a sair. Mas quando ele sentou na minha frente, ele parecia uma sombra do que um dia foi. Ele não usava mais aquela postura de dono do próprio nariz. Ele estava encolhido. O Mauro me contou que o pior momento do dia dele era justamente amanhã. Ele acordava exausto, com a sensação de que não tinha dormido nada, porque precisava levantar 4 vezes para urinar. Ele ficava ali, encarando a parede do banheiro, esperando um jato de urina que saía aos pingos, sem força, sem pressão. Mas a dor real do Mauro aparecia quando ele voltava para a cama. Ele sentia o peso do silêncio ao lado da esposa, com quem era casado há 3 décadas. Ele me disse, com a voz embargada, que o desejo estava lá, na mente dele, mas o corpo parecia ter desconectado os fios. Doutora, parece que eu sou um observador de um corpo que não me pertence mais. Eu tento ter uma iniciativa, mas o medo de falhar de novo é tão grande que eu prefiro fingir que estou dormindo. O que o Mauro estava vivendo é o que chamamos de hipogonadismo tardio, ou a famosa andropausa, mas com um agravante. A próstata dele estava agindo como uma rolha, impedindo a passagem da vida. A saúde do homem 60+ depende de um equilíbrio que quase ninguém explica. Quando você entra na casa dos 60, o seu corpo começa a produzir uma enzima chamada 5-alfa-redutase em excesso. Essa enzima é uma ladra. Ela pega a pouca testosterona que você ainda produz e a transforma em DHT, um hormônio que, em excesso, faz a sua próstata crescer de forma descontrolada. É aqui que o problema da saúde da próstata começa. Essa glândula, que deveria ser do tamanho de uma noz, vira uma esponja inchada. Ela aperta a uretra, dificultando a urina. Mas ela também esmaga os vasos sanguíneos e os nervos responsáveis pela ereção fraca. Só que existe algo ainda mais perigoso nesse cenário da andropausa. A mesma inflamação que faz a sua próstata crescer é a que deixa o seu sangue mais grosso e as suas artérias mais rígidas. É por isso que homens com disfunção erétil têm um risco significativamente maior de sofrerem derrames e infartos. O pênis funciona como o termômetro do coração. Se os vasos pequenos de lá não conseguem dilatar para uma ereção firme, os vasos que levam sangue para o seu cérebro também podem estar sofrendo. A andropausa não é só sobre sexo. É sobre sobrevivência. É sobre urologia preventiva. O Mauro não sabia disso. Ele achava que era só a idade. Quando eu mostrei para ele que o cansaço e a falha
Na hora da intimidade eram sinais de que o sangue dele estava encontrando barreiras, ele mudou o semblante. Eu expliquei que precisávamos de uma intervenção direta no café da manhã dele. Existe um composto, que muitos chamam de chá, mas que na verdade é uma combinação de polifenóis e ativos naturais que fazem algo que nenhum remédio químico de farmácia consegue fazer com segurança. Eles estimulam a produção de óxido nítrico e protegem o endotélio. O endotélio é a camada interna dos seus vasos. Imagine que ele é o asfalto de uma rodovia. Se o asfalto está cheio de buracos e rachaduras, o sangue não corre. Se o asfalto está liso, o fluxo é perfeito. Homens acima de 60 anos precisam manter esse asfalto impecável para evitar derrames e garantir a saúde sexual masculina. Um dos ingredientes que eu orientei o Mauro a usar logo cedo tem a capacidade de relaxar essas paredes arteriais. Quando os vasos relaxam, a pressão cai, o risco de um coágulo subir para o cérebro diminui drasticamente, e como consequência direta, o sangue volta a ter caminho livre para preencher os corpos cavernosos. Para aumentar testosterona naturalmente, o Mauro precisava mais do que apenas um estímulo. Ele precisava de limpeza. A testosterona livre, aquela que realmente te dá potência e clareza mental, fica presa a uma proteína chamada SHBG conforme envelhecemos. É como se você tivesse dinheiro no banco, mas não tivesse a senha do cartão. O hábito matinal que eu propus para ele, baseado em extratos como o chá verde concentrado e a raiz de gengibre em doses específicas, ajuda a soltar essa testosterona das algemas da SHBG. Nos primeiros 10 dias, o Mauro me ligou. A voz dele já era outra. Ele disse que, pela primeira vez em anos, ele não acordou 3 vezes na mesma noite. A inflamação na próstata, após os 60, começou a ceder porque esses ativos naturais atuam bloqueando a conversão da testosterona em DHT. Com a próstata menos inchada, a bexiga dele finalmente conseguia esvaziar. E o sono ininterrupto é o maior aliado da testosterona. É durante o sono profundo que o seu corpo fabrica o combustível que você vai usar no dia seguinte. Se você acorda para urinar o tempo todo, você nunca atinge o pico de produção hormonal. Mas o que realmente deixou o Mauro impressionado foi a clareza mental. Ele disse que aquela sensação de cabeça de nevoeiro, comum em homens acima de 50 anos, tinha sumido. Isso acontece porque o fluxo sanguíneo cerebral melhorou. Ao afastar o risco de derrames através da vasodilatação natural, você também melhora a memória e o foco. A sexualidade na maturidade não está isolada do resto do corpo. Se o seu cérebro está bem irrigado, os sinais nervosos para a ereção são muito mais rápidos e potentes. Expliquei para o Mauro que a alimentação saudável para homens nessa faixa etária não é sobre passar fome, mas sobre escolher os combatentes certos. Nós precisávamos garantir que o óxido nítrico dele estivesse em níveis máximos. O óxido nítrico é o gás que diz para as suas artérias: abram alas. Sem ele, você pode tomar o estimulante que for, que o resultado será pífio ou perigoso. O chá matinal que ele passou a tomar era o precursor dessa molécula. O zinco e a arginina, que nós encontramos em certas combinações naturais, são os tijolos dessa construção. Se falta o tijolo, a obra para. Muitos homens me perguntam na urologia preventiva se não é mais fácil tomar um comprimido azul. Eu sempre respondo que o comprimido azul é um remendo de emergência em um pneu furado. Ele não conserta o pneu. Ele só te permite rodar mais alguns quilômetros antes do desastre. Além disso, para quem tem risco de derrames, esses estimulantes sintéticos podem ser uma bomba relógio. O caminho que eu mostrei para o Mauro é o da restauração. É tratar a andropausa devolvendo a função original das artérias. É fazer com que a ereção fraca volte a ser uma ereção de respeito porque o corpo tem saúde para isso, e não porque foi forçado quimicamente. O Mauro começou a notar que, além da melhora urinária, a vitalidade dele estava voltando nos detalhes. Ele sentia mais força para carregar as caixas de farinha na padaria. Isso é a testosterona agindo nos músculos, combatendo a perda de massa que assombra os homens acima de 60 anos. Quando você recupera o músculo, você queima mais gordura abdominal.
E a gordura da barriga é uma fábrica de estrogênio, o hormônio feminino que anula a sua masculinidade. É um ciclo: quanto menos gordura, mais testosterona. Quanto mais testosterona, mais potência. Eu disse ao Mauro que o segredo não era apenas o que ele estava bebendo, mas a constância de dar ao corpo os nutrientes que a dieta moderna retirou de nós. Os solos estão pobres, os alimentos processados estão cheios de estrogênio ambiental. O homem moderno está sendo castrado, quimicamente sem perceber. Por isso, a suplementação natural estratégica se tornou obrigatória para quem deseja qualidade de vida masculina na terceira idade. O Mauro estava no caminho certo, mas ele ainda tinha uma dúvida. Ele me perguntou se apenas aquele chá matinal seria o suficiente para manter os resultados por 10 ou 20 anos. E foi aí que eu precisei ser muito honesta com ele, assim como serei com você agora. O chá é um excelente ponto de partida, ele abre as portas. Mas para manter a próstata após os 60 protegida e o sistema vascular blindado contra derrames, o corpo precisa de uma concentração que as folhas de um chá sozinhas não conseguem entregar. É preciso uma sinergia de extratos que trabalhem 24 horas por dia no seu organismo. Atualmente, eu vejo muitos homens gastando fortunas em farmácias, comprando remédios que apenas mascaram os sintomas, enquanto a causa real continua apodrecendo por dentro. A ciência mostra que esses compostos naturais juntos, em doses concentradas, funcionam de verdade para restaurar o que a andropausa tentou tirar de você. Para facilitar a jornada de homens que, como o Mauro, não têm tempo a perder, eu deixei aqui na descrição o link de uma opção natural completa, que já reúne todos esses ingredientes que eu mencionei, mais e outros ainda mais potentes, mais nas medidas exatas para a saúde do homem 60+. Pode clicar para conhecer esse caminho agora mesmo, mas continue aqui comigo, porque o que eu vou te explicar agora sobre o mecanismo do derrame silencioso vai mudar a forma como você encara cada ereção que você tem ou deixa de ter. Mauro continuou o processo e algo fascinante aconteceu na terceira semana. Ele não apenas se sentia mais disposto, ele sentia que tinha recuperado a sua identidade. A andropausa faz o homem se sentir invisível, um ex-homem em atividade. Mas com o fluxo sanguíneo restaurado, o Mauro voltou a ser o líder que a família dele conhecia. A qualidade de vida dele deu um salto que ele não imaginava ser possível aos 65. Ele descobriu que a andropausa é opcional para quem tem a informação certa. O mecanismo do derrame silencioso é a maior armadilha que a biologia preparou para o homem moderno. Quando você entende como ele funciona, a sua visão sobre a disfunção erétil muda para sempre. Imagine o seu sistema circulatório como uma malha rodoviária. As artérias que levam sangue para o seu coração são avenidas largas, com cerca de 3 a 4 milímetros de diâmetro. As artérias que levam sangue para o seu cérebro também são calibrosas, mas as artérias que alimentam o seu pênis são ruelas estreitíssimas, medindo apenas 1 ou 2 milímetros. Quando o seu corpo entra na andropausa e a inflamação sistêmica toma conta, o colesterol oxidado e as placas de cálcio começam a grudar nas paredes desses vasos. Onde você acha que o entupimento aparece primeiro? Nas avenidas largas ou nas ruelas estreitas? Exatamente. A ereção fraca é o alarme de incêndio do seu corpo. Ela avisa que as artérias menores já estão entupidas. Se você ignora esse alarme e apenas toma um comprimido químico para forçar o sangue a passar, você está brincando de roleta russa. A placa de gordura que hoje impede a sua ereção é a mesma placa que amanhã pode se soltar, viajar pela sua corrente sanguínea e entupir um vaso no seu cérebro. É assim que um derrame acontece. Tratar a base da sua circulação é a essência da urologia preventiva. O Mauro começou a entender que a saúde do homem 60+ não permite negligência. Aquele chá matinal, aquele hábito que nós implementamos, era uma verdadeira equipe de resgate vascular. O composto base dessa preparação diária contém altos níveis de catequinas, substâncias extraídas de folhas específicas que agem como um detergente no seu sangue. Elas literalmente dissolvem a oxidação que endurece as suas artérias. Mas limpar o caminho não é suficiente. Os vasos do Mauro estavam rígidos
envelhecidos. Eles precisavam recuperar a elasticidade para que a pressão arterial dele baixasse e o sangue fluísse sem risco de estourar nenhuma veia no cérebro. Para devolver essa elasticidade, o corpo clama por óxido nítrico. E o óxido nítrico só é fabricado se o seu endotélio receber uma carga pesada de L-arginina. Quando você ingere esse aminoácido em doses terapêuticas logo pela manhã, ele viaja até as paredes das suas artérias e força o relaxamento delas. O vaso sanguíneo, que antes estava espremido e tenso, se alarga. O sangue flui com uma facilidade absurda. A pressão despenca para níveis seguros. E quando o sangue flui sem barreiras, o risco de um derrame cai drasticamente, enquanto o benefício imediato aparece exatamente onde o homem mais sente falta, na região pélvica. Foi exatamente na 4ª semana de acompanhamento que o Mauro me mandou uma mensagem de áudio. Ele estava na padaria, o som das máquinas de amassar pão batendo ao fundo. E a voz dele transbordava uma energia que eu ainda não tinha ouvido. Ele me relatou que a pressão arterial dele, que sempre passava de 14/9, estava estabilizada em 12/8. O médico cardiologista dele até suspendeu um dos diuréticos que ele tomava há anos. Mas a grande vitória, aquela que ele sussurrou no áudio para ninguém mais ouvir, foi o que aconteceu naquela manhã antes de ele sair da cama. Ele acordou com uma ereção involuntária, firme, pesada. Uma rigidez que ele não experimentava há quase uma década. Aquela ereção matinal era a prova biológica de que as ruelas estreitas do sistema vascular dele estavam limpas. O sangue estava chegando. A saúde sexual masculina do Mauro estava sendo restaurada não por um truque de farmácia, mas porque o motor do corpo dele estava finalmente livre da ferrugem. Com a circulação voando, a disposição dele para o trabalho dobrou. Ele começou a carregar os sacos de farinha com mais facilidade e até implementou uma rotina de exercícios para homens acima de 60, caminhando de forma vigorosa todos os dias no final da tarde. Quando você fornece o combustível certo, o seu corpo responde construindo músculos. E músculos exigem testosterona. O Mauro estava experimentando na pele como aumentar testosterona naturalmente muda a composição corporal. A barriga dele, que era dura e proeminente, começou a ceder. A alimentação saudável para homens, baseada na redução de açúcares que inflamam e na inclusão desses compostos naturais, transformou o metabolismo dele em uma fornalha. Mas nós não podíamos esquecer do inimigo que ficava logo abaixo da bexiga: a próstata. O sangue estava fluindo perfeitamente agora. Mas se a próstata continuasse inchada, ela acabaria estrangulando os nervos mais cedo ou mais tarde. A próstata após os 50 já começa a dar sinais de hiperplasia para a maioria dos homens. Mas a próstata após os 60 vira uma bomba relógio de inflamação se você não frear a ação do hormônio DHT. A natureza, em sua perfeição, oferece um extrato retirado de uma palmeira rasteira chamada Sol palmetto. Esse ativo é um bloqueador enzimático implacável. Quando ele entra no seu sistema, ele localiza a enzima que está transformando a sua testosterona boa em DHT tóxico e desliga essa máquina. Sem a produção de DHT, a próstata do Mauro parou de receber o estímulo para crescer. A inflamação cedeu. A glândula começou a murchar, aliviando a pressão sobre a uretra. As idas ao banheiro de madrugada, que antes eram 4, caíram para 0. Ele deitava, fechava os olhos e só abria no dia seguinte. E para que o tecido prostático se recuperasse totalmente dessas microlesões causadas por anos de inchaço, a presença do zinco se fez obrigatória. O zinco é o mineral que cicatriza as células da sua saúde íntima masculina. Ele sela as feridas invisíveis da inflamação e garante que a fábrica de esperma e fluido prostático volte a operar com excelência. É um tratamento natural disfunção erétil que age de dentro para fora, garantindo que você não dependa de nada artificial para ser homem. A mecânica do Mauro estava perfeita. O encanamento estava limpo. A bomba estava forte. A próstata estava no tamanho ideal e o risco de derrame estava anulado. Mas o ser humano não é apenas um amontoado de artérias e glândulas. A sexualidade na maturidade exige desejo. Exige aquela faísca mental que te faz olhar para sua esposa
e sentir o sangue ferver. A andropausa afoga esse desejo em um mar de apatia e cansaço mental. Para resgatar a vontade de viver e a agressividade hormonal positiva, o cérebro precisava de um choque de vitalidade. Esse choque vem de duas raízes ancestrais que, quando combinadas, criam uma tempestade hormonal perfeita. A maca peruana entra no organismo limpando a névoa mental e energizando o hipotálamo. Ela devolve a resistência física, aquele fôlego que o homem sente falta na hora da intimidade. Logo em seguida, a Tribulus terrestres assume o comando. Ela envia um sinal direto para a glândula pituitária, exigindo a liberação imediata do hormônio luteinizante. Esse hormônio desce até os testículos e acorda as células de Leydig, que são as responsáveis por fabricar a testosterona pura. O corpo do Mauro voltou a nadar em testosterona, naturalmente produzida por ele mesmo. Sem injeções, sem gel sintético, sem risco de atrofia testicular. A qualidade de vida masculina que ele alcançou era algo que o dinheiro não comprava. Ele me contou o desfecho dessa jornada em uma consulta de retorno, e eu faço questão de compartilhar com você porque é exatamente esse o destino que você merece. Era um domingo de manhã. Ele acordou cedo, sem despertador, sentindo o corpo leve e descansado. A esposa dele ainda dormia. Ele levantou, preparou o café da manhã, e quando ela abriu os olhos, ele estava sentado na beirada da cama, olhando para ela. Não existia mais aquele peso da vergonha. Não existia o medo de falhar. O corpo dele estava vibrando com a mesma química de décadas atrás. Ele tocou o rosto dela, e o que se seguiu não foi uma tentativa frustrada ou um momento de ansiedade. Foi uma conexão real, intensa, sustentada por uma ereção que não vacilou em nenhum momento. A esposa do Mauro chorou depois, abraçada no peito dele, não de tristeza, mas de um alívio profundo. Ela confessou que achava que o marido tinha perdido o interesse nela por causa da idade, que o casamento estava destinado a virar apenas uma amizade fria. A saúde masculina 60+ tem o poder de destruir casamentos quando ignorada, mas tem o poder de forjar laços inquebráveis quando restaurada. O Mauro recuperou a mulher da vida dele, porque teve a humildade de aceitar que o corpo precisava de ajuda e a inteligência de buscar os nutrientes certos. Eu olho para os homens acima de 60 anos, que entram no meu consultório todos os dias, e sinto um misto de tristeza e esperança. Tristeza por ver tantos aceitando um fim de vida limitante, com medo de um infarto, fugindo da esposa, urinando em gotas e acreditando que a velhice é sinônimo de impotência. E esperança porque eu sei que a biologia não falha quando recebe o tratamento adequado. Se você ferve algumas folhas na sua cozinha, você absorve talvez 3 ou 4% do que a planta tem a oferecer. Isso não é suficiente para reverter anos de entupimento arterial ou para murchar uma próstata inflamada. A ciência laboratorial evoluiu para extrair a alma desses compostos, isolando a L-arginina, purificando o sal palmeto, concentrando a maca, a Tribulus e o zinco em níveis que o seu corpo absorve imediatamente. É a entrega de uma carga terapêutica exata, todos os dias, que faz a diferença entre continuar sentindo o corpo falhar ou acordar amanhã com o motor roncando alto novamente. O relógio não para. A cada dia que os seus vasos permanecem enrijecidos, o risco de um derrame silencioso aumenta e a sua virilidade se esconde um pouco mais. A andropausa é um buraco que se aprofunda sozinho se você não jogar uma corda para sair dele. O seu cérebro, o seu coração e a sua parceira estão esperando que você assuma a liderança da própria biologia. O seu corpo foi projetado para ser forte, potente e funcional até o último dia de vida. A saúde masculina não tem prazo de validade. Você já viu as provas e conheceu histórias reais. A idade não define a sua potência. Não aceite perder a sua melhor versão. Clique agora no link da descrição ou no primeiro comentário fixado e conheça a fórmula natural completa que tem devolvido a virilidade e a energia para milhares de homens. A mudança começa com essa decisão.